E aí pessoal, beleza? Meu nome é Luan e nesse vídeo eu vou trazer para você 5 pontos negativos do Redmi Note 9S. O novo aparelhinho aí da Xiaomi que ela lançou agora em 2020, trouxe muitas novidades, tanto em construção, performance e tem 3 versões diferentes. E nesse vídeo eu vou trazer os pontos negativos da versão 9S, tá? Mas antes da gente começar, bora pra vinheta. E não se esquece, vai deixando o seu like aqui embaixo, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. E não se esquece também, eu sempre deixo o link na descrição dos aparelhos que eu faço o teste e faço o vídeo aqui para você comprar com o melhor preço do Brasil e frete muito rápido. Então dá uma conferida aqui embaixo nos preços para ver se está compensando você estar comprando no dia que você estiver vendo este vídeo, tá? O Redmi Note 9S eu já estou com ele há alguns dias aqui. E olha, vou falar para vocês, ele tem muitos pontos positivos. Foi até difícil fazer o vídeo de 5 pontos positivos dele, porque tinham muitos. Eu tinha que escolher somente 5. E nesse vídeo eu vou trazer os 5 pontos negativos que foram muito difíceis de estar escolhendo e que são pessoais. Então, caso você não concorde com um dos pontos negativos que eu vou trazer aqui nesse vídeo, não se preocupe, tá? São somente pessoais. E são pontos negativos, não quer dizer que você não pode comprar o aparelho por conta disso, beleza? Vamos começar então falando do primeiro ponto negativo do Redmi Note 9S. E vai depender muito de quando você está vendo esse vídeo. O primeiro ponto negativo é o seu preço de lançamento no caso. Ele foi lançado aqui no Brasil oficialmente por R$ 2.300 na versão de 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento. A versão de 6 GB e 128 sai por em torno de R$ 2.500 a R$ 2.600. Isso na loja oficial. Você importando, você consegue ele mais barato, mas dificilmente com essa pandemia que está ocorrendo você vai conseguir receber o aparelho dentro do prazo esperado. E muitas pessoas estão recorrendo à compra diretamente nas lojas do Brasil, tanto no Mercado Livre, Amazon e na loja oficial. No Mercado Livre eu cheguei a achar ele por R$ 1.998, que foi onde eu comprei o meu. Eu comprei no Mercado Livre porque eu havia comprado ele na China e por conta da pandemia eu não consegui receber ele a tempo de fazer vídeo logo no lançamento. Então eu tive que comprar um deles no Mercado Livre para estar recebendo ele aqui. Tá? Eu não tinha encontrado na Amazon, senão teria pego lá, mas depois que eu comprei, começou a aparecer alguns anúncios na Amazon com um preço bem bacana. Eu vou deixar o link na descrição, talvez já tenha baixado até o preço caso você vai comprar ele futuramente. Mas o ponto negativo é o preço mesmo, porque na Banggood, Gearbest, AliExpress, você consegue encontrar o aparelho na versão de 64 GB e 4 GB de armazenamento por 1.100 e pouquinho. Se você pôr aí a taxa de 240 a 300 reais, dependendo do estado, porque tem estado que tem outros impostos, você vai pagar em torno de 1.400 a 1.500 reais. Isso com o dólar alto, tá? Quando o dólar abaixar, isso daí vai diminuir. E muito provavelmente ele vai ter o preço do Redmi Note 8T ou o Note 8, beleza? Mas a questão aqui, em ponto negativo no momento, é o preço de lançamento. Não tá valendo a pena você comprar ele no lançamento. O valor do Redmi Note 9S, que é a versão intermediária da linha Note 9, porque eu tenho o Redmi Note 9, 9S e o Redmi Note 9 Pro. A questão é que ele é o intermediário e está com um precinho bem salgado por conta desse lançamento e desse dólar aí nas alturas. Mas vamos passar para o segundo ponto negativo para a gente não demorar muito nesse vídeo. Eu acho que esse segundo ponto negativo é o pior do Redmi Note 9S, tá? Não sei se você concorda comigo, mas deixa na descrição. E é a questão assim, lançaram o Redmi Note 9 com NFC e o Note 9S sem NFC e o Note 9 Pro com NFC. Eu não sei o que a Xiaomi fez, mas no intermediário, que era para ter umas funções a mais, tem a menos. A Xiaomi tá meio louca da cabeça, só pode. É esquisito, né? Você pagar um pouco mais caro para ter mais funções e a Xiaomi vai lá e arranca o NFC. Hoje em dia, aqui em 2020, muitas pessoas estão começando a pagar com celular, Google Pay e etc. E está começando a se tornar algo muito, digamos assim, utilizado por todos, mesmo as pessoas que não conhecem tanto. A Xiaomi retira isso daqui. Então quem compra o aparelho mais barato tem a função, quem compra o mais caro não tem. Não deu para entender essa. E na minha opinião, esse é o pior ponto negativo do Redmi Note 9S. O terceiro ponto negativo do Redmi Note 9S é o sensor de digitais aqui na lateral, ó. Se você não sabe, ele vem com um sensor de digitais nesse botãozinho Power aqui, ó. Você não precisa clicar ele para ativar, mas tem como você mudar a função dele caso você queira. Você pode colocar para ter que clicar para ele acionar o sensor ou só encostar. No meu caso, eu uso só encostando ele, tá? Então funciona da seguinte forma, ó. Deixa eu só desbloquear ele aqui, bloquear novamente, ó. Ele tá com a tela desligada, ó. Vou encostar aqui para você ter uma noção, ó. Encostei, desbloqueou. Então vou desligar, encostei, desbloqueou.
Encostei, desbloqueou. Mas aí você vai falar, Luan, por que é um ponto negativo isso daqui? É que é o seguinte, pode ser que você não se acostume com esse tipo de sensor, não foi o meu caso, eu me acostumei rápido, e pode ser que o aparelho seja muito grande para sua mão e seja ruim de você utilizar. No meu caso, eu tenho uma mão relativamente grande, tá? Eu tenho 1,90 m de altura, então você já imagina o tamanho da minha mão. Mas, na questão, se você tem uma mão um pouco menor, pode ser que seja ruim para você. Porque se você quiser usar o aparelho sem capinha, coisa que muitas pessoas não vão fazer, os sensores digitais, ó, para você ter uma noção, ó, ele fica bem em cima do meu dedo, onde eu pego certinho, ó. Diferente se o sensor fosse na traseira. Se o sensor fosse aqui na traseira, ó, eu alcançaria até na câmera tranquilamente. Então quem tem uma mão menor alcançaria aqui tranquilamente, porque o sensor do Redmi Note 9 normal, ele é aqui onde eu tô com o dedo, ó. Então seria legal se você for comprar o aparelho e for ver essa questão aqui, dá uma olhadinha na loja se o tamanho dele é ok para você, mas não se preocupe tanto, tá? Porque ele vem com um sensor no caso de câmera para você desbloquear, no caso o desbloqueio facial. Então caso seja um empecilho para você o sensor aqui, ó, não vai ser algo assim que vai negar a sua compra, você não precisa comprar o aparelho. Você vai poder usar o desbloqueio facial tranquilamente. E o desbloqueio facial é bem rápido também, então você pode ver que nós temos várias opções de desbloqueio aqui. Mas lembrando, tá? O sensor de desbloqueio facial ele não é tão seguro quanto o de digital. E na qualidade do sensor, muito rápido, não tive problemas, desbloqueia muito rápido e por incrível que pareça, ele falha menos do que quando eu usava o do Redmi Note 8 na parte de trás, tá? Eu não sei se o sensor é de melhor qualidade, mas desbloqueia muito rápido mesmo, ó. Vou dar uma olhadinha para você ver aqui, ó. 1, 2, 3 e... desbloqueou. Então, é um sensor bem rápido que você não vai ter dor de cabeça para desbloquear, ele não vai ficar falhando toda hora. Pode ser que dependendo de como você encaixa o dedo nele, atrapalhe. No meu caso, eu cadastrei 2 vezes os meus dedos, tanto o polegar e esse daqui eu cadastrei 2 vezes cada um, para quando eu encaixar o dedo, ele já lê com mais precisão. E isso serve para qualquer aparelho, tá? Se você tiver um smartphone aí que está falhando muito, sensor digital, cadastra ele mais uma vez, o seu dedo que está falhando, que provavelmente vai melhorar em muito a detecção das suas digitais. O quarto ponto negativo do Redmi Note 9S é o seu peso, tá? No caso, não é um ponto negativo assim extremo, mas dependendo da pessoa que vai comprar o aparelho, se ela já usa um aparelho muito leve, pode ser que ela sinta um estranhamento no começo, na hora de utilizar o aparelho, tá? O aparelho ele pesa 208 gramas, tecnicamente, se você colocar a capinha vai para uns 238, 228, vai depender muito da capa que você vai estar utilizando. Colocando a capa que vem no kit aqui, ele fica com 229 gramas, então você tem que ver se você vai se acostumar. O aparelho ele é grande, tem 6,67 polegadas de tela e uma bateria de 5.020 mAh de capacidade. Então aí, o peso ele condiz com a bateria, né? Então ele tem bastante bateria, então o peso ele reverte nisso. Então, é um aparelho assim que você vai pegar na mão, você vai falar, eu estou sentindo o aparelho. Não é um aparelho leve que você vai falar, não vou sentir, põe no bolso, esqueço que estou lá. Se você colocar o aparelho no bolso, você sente que ele é um pouquinho mais pesado do que costumeiramente é. Os aparelhos que vêm com 4.000 mAh de bateria, normalmente, pesam entre 70 a 180 gramas. Muitas pessoas me criticam por falar de peso, mas muitas pessoas gostam de um aparelho leve e que não vai atrapalhar de deixar ele no bolso e esquecer ele no seu dia a dia, porque é muito difícil você ficar carregando um aparelho muito pesado no bolso. Tanto que muitas pessoas optam por comprar o iPhone SE, que é bem pequenininho e bem leve, porque querem um aparelho menor e mais leve. Então, o peso aqui eu acho que é um ponto negativo desse aparelho, dependendo da pessoa que for estar adquirindo ele, principalmente quem vem dos smartphones da Apple, que muitas pessoas mudam de iPhone para Xiaomi, então é bom eu passar esse ponto negativo aqui para você, mas não quer dizer que você não tenha que comprar o aparelho por conta do peso, beleza? E o quinto e último ponto negativo do Redmi Note 9S é o seu som, tá? Não que ele não seja de qualidade, tá? Mas eu achei que a Xiaomi poderia ter colocado um som estéreo, tá? Porque dá uma olhadinha o tamanho dessa caixinha de som de cima. Olha o tamanho da abertura que ele tem aqui em cima. Isso reflete na capinha, ó. Deixa eu pegar ela aqui para você. A capinha do Redmi Note 9S, ó, dá uma olhadinha. Ela vem com um recorte aqui em cima, ó, sobre o alto-falante. Olha o tamanho do recorte. Eu achei que sim, poderiam ter melhorado um pouco essa questão aqui. Não só em design, né? Mas por ser um aparelho legal, novo, com o Snapdragon 720, ter várias evoluções, seria legal a Xiaomi ter colocado um alto-falante estéreo aqui. Não que seja de má qualidade que tem aqui, é bem alto, mas um estéreo daria uma experiência muito mais bacana. Principalmente porque ele tem o Snapdragon 720G, que é bem legal para quem gosta de jogar. Então quando você vai jogar, você usa o celular assim, né? Ó. Então quando você está jogando, esse speaker aqui ele fica tampado.
então abafa o som. Aí o estéreo, ele ajuda, porque esse daqui sairia para frente e não estaria bloqueando o som. Então aí seria um ponto negativo que eu acho relevante passar para você, mas que não vai ajudar você a não comprar o aparelho, tá? Muito provavelmente ninguém liga para isso, é mais uma pessoa ou outra que vai querer um som estéreo e uma pessoa que está procurando algo em específico. Mas de maneira alguma isso daqui eu acho que desmerece o aparelho, tá? O aparelho tem muito poucos pontos negativos até o momento, que eu estou usando há alguns dias. E caso você não tenha visto os 5 pontos positivos para você comprar o Redmi Note 9S, eu vou deixar o link na descrição para você ver que ele tem muitos pontos positivos. Eu trouxe somente 5, mas eu citei vários outros rapidamente para você ter uma noção, beleza? Caso você está a fim de comprar um Redmi Note 9S igual a esse daqui, de 4 GB ou 6, 128, 64, vou deixar todos os links na descrição para você não perder tempo e na loja parceira do canal, que é a Amazon Brasil. Então dá uma olhadinha no preço, vê se compensa para você. Pode ser que o dia que você está vendo esse vídeo, o preço já até abaixou, beleza? Então deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. Muito obrigado por ter assistido e eu espero ter te ajudado. Tchau!